Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, de número 31. As últimas aulas, nós estamos no assunto geral falando sobre o sal da terra, o testemunho do cristão, o que Deus quer do seu povo, o que Deus espera de alguém que professa servir a Ele. E eu quero deixar claro que existe uma grande diferença entre crer e obedecer, entre crente e servo, entre um simples religioso cristão e um verdadeiro filho de Deus. Filhos são aqueles que obedecem, creem e obedecem. Religiosos são todos aqueles que acreditam e que praticam algum ato religioso para, pensando encontrar neles a verdade e tentar agradar a Deus. O resultado é que a religião nunca atingirá a Deus, mas aqueles que se entregam, que se rendem a Deus, a esses Deus vem buscar e tomar para si. Deus estabelece um padrão para o seu povo. Não é qualquer um e de qualquer maneira que agrada a Deus. Deus estabelece um padrão. Só atendendo a essas normas, ele poderá ser verdadeiro sal para o mundo. Deus estabelece normas, não que ele tenha preceitos que ele quer que sejam seguidos à risca, literalmente. Não é exatamente isto, não. Pelo contrário, é muito diferente. Deus só deu a lei porque o povo pediu a lei. Deus não queria dar a lei. O que Deus queria era se revelar pessoalmente, mostrar a lei nele mesmo. Ele era a lei e nele estava a lei. E isto ele fez na pessoa de Jesus, que veio revelar a própria lei. Portanto, quem imita Jesus faz o que Jesus fez. E quem tem, depois de Jesus ter subido para o alto, o Espírito Santo aqui na terra, cumpre toda a lei. Mas o padrão da lei era rigoroso, tanto é que ninguém conseguia atingi-lo. O padrão da graça é muito superior ainda. O padrão que Deus quer é muito além da lei. A lei era falha no descrever o que Deus exigia de fato, de verdade. Mas hoje não só nós temos a ajuda da lei para procurar compreender, como nós temos o exemplo de Jesus. Quem é que podia acusar Jesus de pecado? Ele cumpria a lei e muito mais. Ora, quem imitar a Jesus, fizer como ele, cumprirá a lei e muito mais. O Espírito Santo está aqui exatamente para tornar isto possível, cumprir a lei. Quando a lei diz não matarás, não só nós não matamos, mas vamos além. Nós damos a vida pelo outro que gostaríamos, quem sabe, de matar. Compreendeu? A lei vai até certo ponto exigindo, por exemplo, o dízimo. A graça exige tudo. Você entrega a sua vida toda, tudo. E se Deus quiser, você não vai ver nem a cor do dinheiro. Você tem que entregar tudo qual servo. Isto é muito mais do que o dízimo, porque você ficava com 90% e ainda tinha direito de usar à sua vontade os 90%. Compreendeu a diferença? O padrão de Deus é muito rigoroso. Em João 3,16 é dito que Deus deu o seu próprio Filho ao mundo. Em 1 João 3,16 diz que nós devemos fazer a mesma coisa, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em Mateus 5,14 diz que não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Pessoas que vivem este padrão do amor verdadeiro, de uma vida reta, estas pessoas não podem ser escondidas. O mundo vai ver e admirar. O Sermão do Monte, que está contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, não é uma peça literária ou de poesia. Não é isto. É para ser praticado mesmo, é um padrão, é a nova lei, ou a lei dita de uma outra maneira, a lei dita por boca do próprio Jesus. É o que está lá no Sermão do Monte. Você deve ler, guardar, decorar. Deus vai requerer que seja praticado aquilo que Jesus falou lá no monte. A coisa é muito séria. E Jesus disse lá em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos religiosos, no caso do seu tempo os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Religioso não entra no reino de Deus, só aqueles que são lavados no sangue de Jesus. E religioso eu digo de religião nenhuma, nem católica, nem Assembleia de Deus, nem batista. Não,
pelo fato de ser religioso, não. E muito cuidado, meu irmão, para você não confundir as coisas. Ao pensar que está servindo a Deus, você está servindo a religião. Tome cuidado onde seus pés pisam. A maior parte das atividades religiosas não são atividades espirituais. Isto é muito sério, tome bastante cuidado. A lei já dizia que muita gente não entende a lei, mas a lei já continha nela o germe do amor. Deus dizia na lei para amar o próximo, ajudar o seu irmão. Cada um era responsável pelo seu irmão. É porque a lei não é lida direitinho, mas quando for lida vai ser entendido o que Deus queria nela. O padrão da lei era elevado. O que Jesus exige é mais elevado ainda. E se você não cumprir este padrão, nem salvação terá. Guarde bem isto, hein? Não há salvação para quem não cumpre o padrão de negar a si próprio e entregar a vida inteiramente ao Senhor Jesus para segui-lo. A história dos juízos de Deus se repete hoje com o seu povo. Deus envia o castigo, a disciplina, e as pessoas, num plano individual, sofrem, sentem a dor da enfermidade, de um acidente, de uma separação conjugal, de um esfacelamento familiar, uma situação financeira difícil, e então, com a dificuldade, se voltam para Deus. Mas acontece que logo quando a situação melhora, se afastam de Deus novamente e se tornam mornos espirituais, razão pela qual Deus envia novamente o castigo. E fica este vai e vem, Deus castigando, as pessoas sofrendo e buscando a Deus, pedindo perdão e novamente voltando a fazer. No plano coletivo também acontece isto, não há denominação melhor do que outra. Todas as denominações, quando começaram, eram movimentos maravilhosos, Deus operando, um avivamento, um despertamento, uma nova ênfase doutrinária, uma tese nova, Deus dando vida, pessoas nascendo de novo, uma coisa maravilhosa. Mas, invariavelmente, todos os movimentos espirituais da história, movimentos estes que Deus levantou, vieram redundar em pura e simplesmente denominações religiosas que no fundo são todas iguais. A começar pela católica romana, que não era romana, era só católica. Era a única igreja que se conhecia, a igreja do Senhor Jesus. Mas quando ela cheirou o ouro, o sabor do dinheiro do ouro, transformou-se nisto que aí está, que todos conhecem, ninguém precisa gastar tempo descrevendo o que é. Mas falando depois das oriundas da Reforma, começou tudo muito bem com Lutero, com Calvino. Hoje está tudo aí do jeito que a gente conhece. Vieram também ao mesmo tempo na Reforma os batistas, vieram gradativamente ganhando terreno, mas também na época da Reforma começaram as igrejas batistas. Foi um movimento maravilhoso, dirigido por Deus mesmo. Hoje vieram a tornar-se as igrejas batistas, que, por exemplo, na América do Norte não tem nenhuma diferença da presbiteriana, da metodista ou da católica. Em nossos dias, outras e outras e outras denominações que vão se estratificando, institucionalizando, e Deus vai perdendo a glória e as denominações tornam-se um fim em si mesmas. Cuidado, povo de Deus! Não é necessário, em princípio, sair da sua denominação para servir a Deus, mas em muitos casos isto torna-se praticamente inevitável. Aqueles que querem servir a Deus e não conseguem serão alijados, mesmo que eles não saiam, serão alijados. Jesus não encontraria jamais lugar entre os fariseus. Embora muitos dos seus discípulos fossem fariseus, Jesus seria expulso, como foi expulso das sinagogas dos fariseus. Hoje, em nossos dias, Jesus seria também expulso das igrejas institucionalizadas. Ele não acharia lugar em uma delas. Pense numa grande igreja, uma catedral evangélica que você conhece, e pense chegando repentinamente um homem, um profeta, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, entra e pense no seu coração se o pastor vai dar a palavra para ele ou vai dar alguma atenção a ele, a não ser depois no final um aperto de mão, qualquer coisa parecida. Jesus não teria vez também nas igrejas de nossos dias. Então as denominações precisam ser olhadas com um olhar muito crítico, e tome cuidado com isto para você não confundir religião
com servir a Deus. Servir a Deus é dar a vida pelo irmão, é praticar a religião verdadeira, é relacionar-se com seus irmãos, é submeter-se, é obedecer, enfim, é cumprir tudo aquilo que Deus diz para você agradar a Deus, não para você agradar a religião. Fidelidade do sal para conhecer as maravilhas do mundo espiritual. O sal, quando é puro, conhece as belezas do mundo atômico, molecular, as redes cristalinas muito bonitas, muito perfeitas, de entrelaçamento dos átomos para formar o sal. Isto é muito bonito, mas só quando o sal é puro. Quando o sal é misturado, a sua natureza não é boa, então confunde-se tudo aquilo e não há beleza nenhuma no cristal. Da mesma forma, só sendo puros nós conseguiremos a intimidade de Deus. Deus quer nos dar por graça coisas maravilhosas, como está lá em Josué 24:13. A terra de Canaã plena, abundante espiritualmente de bênçãos para nós, o Senhor quer nos dar. Em Cantares 5, 15 e 16, o Senhor é totalmente desejável. Sim, somente sendo puros, buscando a face de Deus em retidão, nós conseguiremos deslumbrar ou vislumbrar, observar, conhecer as maravilhas do mundo espiritual. Guarde bem, somente para aqueles que amam a Deus, aqueles que têm o coração no Senhor, aqueles que buscam a pureza e a retidão. Nós falamos em que para o reino de Deus se manter fiel também são necessárias restaurações. A tendência do sal é ficar sujo, misturado com impurezas. A tendência espiritual é a degenerescência, degenerar o plano original de Deus, transmutá-lo em semelhança de coisas humanas para ser compreensível ou mais compreensível. Uma religião como as outras é sempre mais compreensível. Quando você fala de assuntos muito espirituais e assuntos muito elevados, as pessoas não entendem, está muito fora da realidade. As pessoas querem uma religião com receitas, preceitos, normas, regras, podes e não podes. A boa religião é aquela que tem umas regrinhas, mas são poucas e fáceis de cumprir. Esta é aquela que agrada a maior parte. As pessoas podem fazer o que quiserem e continuar sendo daquela religião. Mas isto é evidentemente completamente diferente do reino de Deus. O plano de Deus é ter uma família com muitos filhos, semelhantes a Jesus. Nós temos falado sobre isto. Mas o povo se desvia, se alonga, se distancia de Deus, e é necessário Deus mandar o castigo, as disciplinas dele, e é necessário que haja restaurações. Deus quer restaurar a religião verdadeira. Está em Tiago 1:27. A religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e, assim mesmo, guardar-se santo, incontaminado do mundo. Esta é a religião verdadeira que Deus quer restabelecer em nossos dias. Você vai participar dela? Nós devemos nos lembrar que o sal, a sua pureza, aponta diretamente para a justiça de Deus. Deus é bom, mas é severo. Deus é bom, mas é justo. Ele há de punir rigorosamente toda a injustiça, todo o pecado. Cuidado você, porque a ti também ele não há de poupar. O Senhor é poderoso, rigoroso, sério, é Deus de justiça. Ele ama a justiça, está lá em Salmo 37, versículos 27 e 28. Deus ama a justiça e ele não vai tolerar o seu nome ser enlameado junto com as religiões humanas. Deus zela pelo seu nome. Cuidado, porque quando Deus age a favor do zelo do seu nome, ele age com juízos, e os juízos de Deus são muito rigorosos.